Existe um vídeo publicado anos atrás em que uma mulher youtuber come uma maçã radioativa em um dos lugares mais contaminados do mundo, a cidade de Chernobyl. E por muito tempo, essa mulher explorou uma das regiões mais contaminadas do planeta com uma simples câmera ligada. Mas o que ninguém esperava, e nem mesmo ela, é que um dos seus vídeos mais absurdos fosse esse, comendo uma maçã radioativa direto de um lugar envenenado pelo maior acidente nuclear da história. E é isso mesmo que você ouviu. Ela pega a maçã do pé, dá uma rápida limpada na blusa e come na frente da câmera, como se fosse uma fruta qualquer, colhida no quintal de casa. Mas vem cá, o que aconteceu com ela? Ela passou mal? Desenvolveu algum problema? Foi de arrasta? É isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. Mas antes, é claro, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque muito em breve vão rolar muitas novidades aqui no canal. E eu conto muito com a ajuda de vocês. Fechou? Se inscreveu? Deixou o like? Então bora pro vídeo. Mas antes de tudo, temos que voltar um pouquinho no tempo e lembrar o que aconteceu em Chernobyl, pois muita gente ainda não sabe ao certo. No dia 26 de abril de 1986, o reator 4 da usina nuclear de Chernobyl, na antiga União Soviética, que atualmente fica a Ucrânia, explodiu durante um teste de segurança mal feito. A ideia era simular uma queda de energia elétrica na usina. Eles queriam saber se, caso a energia externa fosse cortada, o reator conseguiria se manter estável tempo suficiente até os geradores de emergência entrarem em ação. Esse teste até já tinha sido feito antes, mas nunca com sucesso. E naquela noite, eles tentaram de novo, só que com o reator 4 em pleno funcionamento. E aí começa o desastre. Para realizar o teste, os operadores desligaram o sistema automático de segurança, inclusive o desligamento automático do reator e o sistema de resfriamento. Depois, reduziram a potência do reator a níveis baixos, o que deixou o núcleo em uma condição extremamente perigosa. E o que veio depois, você já sabe, né? Uma reação descontrolada, duas explosões violentas e uma nuvem de material radioativo, com urânio puro, invadindo a atmosfera. A cidade mais próxima, Pripyat, ficou com céu escuro e foi evacuada quase 2 dias depois. E no total, mais de 350 mil pessoas foram removidas da região nos anos seguintes. Porém, milhares delas vieram desenvolver câncer, doenças genéticas e até malformações. Hoje, a radiação ainda está lá, no solo, no ar, até nas vegetações. Em tudo que nasce ali já vem contaminado, inclusive as frutas. E é aí que entra o título do vídeo. Essa mulher até então era dona do canal Bionerd 23, um nome quase que anônimo, escondido entre vídeos científicos e gravações em lugares onde ninguém mais quer entrar. E o vídeo no canal dela onde aparece ela comendo a maçã é esse aqui. E na verdade parecia uma maçã normal, comum, mas era uma maçã que nasceu em solo carregado por radiação. Ela limpa na blusa e morde a maçã. Segundo ela mesma, a maçã possuía traços de radiação sim, porém em níveis muito baixos, incapazes de fazer algum mal imediato. E tecnicamente ela tinha razão. A quantidade de radiação por alimento, em certos pontos da zona de exclusão, pode estar abaixo dos níveis considerados perigosos pela OMS. Mas aqui vem um ponto de atenção. Para quem não sabe, a radiação se acumula pelo corpo, e o nosso corpo não elimina tudo de uma vez. Ele absorve, armazena, e só depois de anos os efeitos aparecem. E se aparecerem? Sozinha, aquela maçã talvez fosse inofensiva, mas aquele vídeo foi só o começo. Nos meses seguintes, ela publicava mais vídeos, tocava em objetos abandonados, explorava os restos de reatores, veículos militares. Parece que ela se sentia muito à vontade em uma cidade que foi abandonada pelo tempo. Ela explicava que hoje a radiação em Chernobyl é bem menor do que nos primeiros anos após o acidente, que muita coisa já se dissipou e que grande parte das partículas radioativas mais letais não estão mais presentes no lugar. E talvez isso seja verdade, mas em partes, porque mesmo que os níveis tenham diminuído, a exposição constante que ela teve continua sendo um risco real. Ela não ficava 1 ou 2 horas na área. Ela voltou dezenas de vezes, e cada vez que ela voltava, absorvia cada vez mais. Por anos, ela foi constante, publicava vídeos novos, sempre com aquele mesmo tom frio e curioso. Explorava Chernobyl de ponta a ponta, florestas engolidas por prédios, corredores abandonados, maquinários corroídos pelo tempo e pela radiação. Ela mostrava de perto o resultado da tragédia. E mesmo sem dizer diretamente, parecia que ela estava confortável ali, como se Chernobyl fosse parte da vida dela. Mas por causa de algum motivo, ela simplesmente sumiu. Tanto que o último vídeo do canal Bionerd 23 foi publicada há mais ou menos 7 anos atrás. Desde então, ela nunca mais apareceu, sem nenhuma despedida. E é aí que o clima muda, pois ninguém sabe direito o que aconteceu até hoje. Alguns acreditam que ela simplesmente cansou e seguiu sua vida longe das câmeras. Já outras pessoas dizem que ela pode ter desenvolvido alguma doença, talvez causada pela exposição repetida, e mesmo que leve, muita radiação acumulada. Tem ainda quem acredite que ela foi alertada ou silenciada por alguma autoridade, por alguém maior. Mas o fato é que ela nunca mais apareceu em outras redes sociais, nunca deu entrevistas e nunca explicou por que parou. Ela apenas desapareceu. Talvez ela esteja bem, talvez não, mas o sumiço dela diz tanto quanto os vídeos. E nós temos que lembrar sempre de uma coisa: todos nós estamos expostos à radiação diariamente.
mesmo sem viver em Chernobyl e sem comer maçã radioativa, simplesmente pelo fato da gente existir. Recebemos radiação todos os dias, de forma natural, e ela vem do espaço, que são os raios cósmicos, do solo, das rochas que contêm urânio e outros elementos, da água, dos alimentos e até do nosso próprio corpo, que tem isótopos naturais como o potássio 40. E esse tipo de exposição é chamado de radiação de fundo, e ela é tão comum que um ser humano médio recebe cerca de 2 a 3 millisieverts por ano, só vivendo normalmente. Agora olha esse comparativo para você entender um pouquinho melhor. Um raio-x do tórax contém cerca de 0,1 millisieverts, já uma tomografia do abdômen pode chegar a 10 millisieverts, e uma viagem de avião pode chegar a cerca de 0,05 millisieverts. Ou seja, pequenas doses de radiação estão por todos os lados, e o nosso corpo aprendeu a lidar com isso, e ele repara danos celulares. O problema começa quando a dose sobe demais, ou se repete com muita frequência, igual a mulher do vídeo. Aí, o corpo já não consegue agir como antes e consertar os erros. E nesse momento a radiação deixa de ser um detalhe e passa a ser uma ameaça real pra gente. Agora eu vou mostrar pra vocês como a radiação pode ser prejudicial conforme ela é aumentada. De 0,1 a 2 millisieverts, não tem efeitos perceptíveis, e é o que todo mundo recebe durante o ano. De 2 a 10 millisieverts, o nível ainda é baixo, mas a frequente exposição pode causar um aumento significativo no risco de câncer. De 10 a 100, eleva o risco de mutações genéticas e câncer a longo prazo. De 100 a 1000, começa a causar alterações celulares, e podem surgir sintomas como náusea e fadiga. De 1000 a 4000, já é uma exposição muito intensa, e traz sintomas como vômito, queda de cabelo, fraqueza extrema, e sem tratamento, um risco real de morte. De 5.000 a 10.000, um ser humano já desenvolve danos severos ao sistema imunológico e órgãos internos. E claro, uma altíssima chance de morte em semanas. Agora atenção, uma exposição acima de 10.000 millisieverts, você já possui danos neurológicos, perca de consciência, convulsões e morte em horas ou dias, independente de qualquer tratamento. E sabe o mais assustador? Você só acaba percebendo quando já é tarde. Muita gente que viveu ou ainda vive nas regiões próximas a Chernobyl foram e ainda são expostas a níveis baixos e constantes de radiação. A maioria dos moradores não tiveram escolha, e o corpo humano fez o que pôde para se adaptar. Com o tempo, o organismo desenvolve um mecanismo de compensação, mas ainda assim o risco continua ali, quieto e só esperando. Mesmo com adaptações, essas pessoas podem desenvolver problemas graves no futuro, como câncer, distúrbios genéticos, doenças autoimunes, e tudo causado por um inimigo que é invisível. Agora imagine alguém que escolheu aquilo, que não apenas entrou na zona de exclusão, mas voltou várias e várias vezes. Tocou coisas, comeu o que nasceu ali, gravou e ainda publicou. A mulher do vídeo fez tudo isso. E apesar da maçã poder ter causado algum risco para ela, é muito pouco provável que algo mais grave tenha acontecido só por causa da maçã. Mas quando a gente junta todas as exposições que ela teve, todas as vezes que ela respirou aquele ar, que andou naquelas florestas contaminadas e que mexeu naquelas carcaças metálicas, a conta final fica impossível de prever. Talvez ela esteja bem. Talvez ela tenha seguido sua vida, ou talvez o corpo dela já esteja agora pagando um preço lento depois de tanta exposição à radiação. Bom, eu mesmo jamais faria isso, né? Comer uma maçã recheada com veneno, Deus o livre. Mas e você, teria essa coragem? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você chegou até aqui e curtiu essa história, e também quer outro vídeo sobre Chernobyl, então já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que gosta de histórias tensas, reais e perturbadoras. E como eu falei no início do vídeo, vem muita coisa nova aqui no canal, e eu conto muito com a ajuda de vocês, que chegou até aqui, para continuarmos essa jornada de crescimento. Muito obrigado pelo seu acesso, e a gente se vê no próximo vídeo.